noite. Boa noite. No dia da proclamação da República, Joaquim Barbosa manda prender 12 condenados no Mensalão, inclusive José Dirceu. O ex-presidente do PT, José Genuíno, se entrega em São Paulo. Ele reafirma a inocência e se declara preso político. Feriado de caos nas rodovias paulistas. Congestionamento multiplicam o tempo de viagem e irritam os motoristas. 2 assessores de Manteiga são acusados de receber propina de uma empresa de comunicação. O Ministério da Fazenda decide apurar. Cresce a procura por apartamentos compactos com metro quadrado cotado até R$8.000. E na série Cara de São Paulo, o poeta Paulo Bonfim, é dele a frase "Vida e poesia se comunicam através de túneis de palavras". O Jornal da Gazeta já está no ar. Julgamento do Mensalão. Polícia Federal cumpre ordens de prisão de condenados no processo. Os documentos chegaram à sede da Polícia Federal, em Brasília, por volta das 4 horas da tarde. Agora, as superintendências regionais nos estados onde se encontram os réus cumprem a decisão da Justiça. O repórter Vinícius Marra está na sede da Polícia Federal, na zona oeste da capital paulista, e tem outras informações. Estela, esta ordem de prisão foi emitida para 12 condenados no processo do Mensalão. E o primeiro a chegar aqui na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo foi o ex-presidente do PT e deputado federal José Genuíno. Genuíno, que estava na sua casa aqui em São Paulo, saiu acompanhado da sua casa pela esposa e sem falar com os jornalistas. Em nota, o deputado, que chegou por aqui por volta das 6h30 da tarde, disse que cumpre a determinação da Justiça com indignação e voltou a dizer que é inocente e que se considera um preso político. O ex-presidente do PT foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto. Portanto, neste momento, ele está aqui na Superintendência da Polícia Federal e veio acompanhado do seu advogado. Não temos ainda informação se ele deve permanecer por aqui ou será encaminhado para um centro de detenção. A expectativa agora também é da chegada do ex-ministro José Dirceu, que também deve se apresentar aqui na Superintendência da Polícia Federal. A informação é que José Dirceu está em sua casa em Vinhedo, no interior de São Paulo, e que deve vir para cá ainda hoje. Aqui na frente a gente viu muita confusão agora há pouco, é porque um grupo de militantes do PT que veio dar apoio aí aos condenados, né, do partido, arrumaram confusão com os jornalistas, estão impedindo que as imagens, né, dessas pessoas que estão chegando aqui à Polícia Federal sejam feitas. Portanto, esse grupo ele permanece aqui o tempo todo, né, dando apoio a esses condenados e as pessoas também que vêm aqui à Polícia Federal, como advogados e também representantes das famílias. Daqui a pouco a gente volta aqui da Superintendência da Polícia Federal para dar mais informações sobre esse caso. Muito obrigada, Vinícius, pelas suas informações. Já se entregou na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Marcos Valério. Ela deve cumprir pena em regime semiaberto. O advogado de José Dirceu, José Luiz de Oliveira Lima, afirmou que seu cliente vai se entregar na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você acompanha as informações sobre as prisões dos condenados no processo do Mensalão. Feriado prolongado, a saída do paulistano foi complicada e ainda tem reflexos nas estradas que cortam a capital paulista. A repórter Sabrina Pires está na Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, e tem outras informações. Sabrina? Gabriel, ontem foi um dia histórico para São Paulo. A cidade registrou o pior congestionamento da história. Foram 309 quilômetros de lentidão na saída para o feriado e o motorista continuou enfrentando problemas nesta manhã. Nas estradas e também na cidade, na Via Anhanguera, por exemplo, logo cedo, tudo parado, motorista teve de ter muita paciência. Mas a saída aqui em São Paulo também foi complicada, afinal, segundo a CT, 1.300.000 veículos deixaram a cidade. Aqui na Marginal Tietê, nesta manhã, também houve congestionamento, mas agora, dá só uma olhada, tudo bem tranquilo, a cena que todo paulistano gostaria de ver numa sexta-feira. Só que essa é uma cena normal, se considerado que estamos em um feriado.
Numa sexta-feira comum, normalmente aqui está tudo parado, né? Bom, situação para as estradas ainda há alguns problemas. Por exemplo, na via Anchieta, o motorista já vai melhor, mas na Imigrantes são 32 quilômetros de fila ainda rumo ao litoral. Bastante intensidade de veículos nas rodovias que levam tanto ao litoral sul quanto ao litoral norte, Oswaldo Cruz, Tamoios. Ainda o motorista tem de enfrentar um anda e para chegar às cidades do litoral norte. Agora nas estradas rumo ao interior também já tudo mais normalizado, sem pontos de paradas, apenas intensidade para os motoristas. Mas congestionamento um pouquinho mais difícil para quem vai no sentido de Campos do Jordão. Aí a serra leva um pouquinho mais de tempo. Estela. Muito obrigada, Sabrina, pelas suas informações. E a Rodovia dos Imigrantes também registrou na manhã de hoje congestionamento em toda a extensão no sentido da Baixada Santista. Foram 58 quilômetros de lentidão. Bagagem no porta-malas, as amigas no carro. Mesmo assim, no último momento, Patrícia mudou os planos da viagem para Mongaguá. Mas a gente vai tentar ir à noite. Vamos ver se melhora esse trânsito aí. Pelo amor de Deus, olha que loucura. Não pensou em ir pra praia? Não, sem chance. Dia ensolarado. O último feriadão dos poucos deste ano foi em julho. Motivos que encorajaram o paulistano a se esforçar para chegar à praia, mesmo que demore. Vale a pena pegar um solzinho, uma praia, né? É gostoso demais. 11 horas da manhã, velocidade média agora, no início da Anchieta, 4 km por hora. Aqui na Imigrantes, essa turma aí, ó, nem saiu de São Paulo, bairro do Jabaquara. E à frente deles, 53 quilômetros de filas. Meia hora depois, a situação piora. A lentidão toma praticamente toda a extensão da via, 58 quilômetros. O último congestionamento desse tamanho foi no feriado do Carnaval. Eu vou arriscar a Anchieta, que eu acompanhei na Ecovias, parece estar melhor. Melhor quanto? Tem um trânsito lento. Menos pior, menos pior. Na saída para o feriado, ontem à tarde, a capital registrou o maior índice de lentidão da história, 309 quilômetros. Mas o sinal de que a viagem seria demorada parece que não desanimou. Nasci lá, sou de lá, faço esse trajeto já desde a minha adolescência, né? Não tem jeito. Mas se a espera é desgastante para tantos, é motivo de satisfação para alguns. Tô adorando. Tá bom, estamos vendendo algo, vamos fazer o dinheiro da feira amanhã. Motorista parado na fila foi condição também para outro tipo de oportunismo. Vamos assaltados, uma armada. 2 bandidos cercaram o carro no trecho de Diadema. Renderam os passageiros e levaram carteiras, celulares e até a chave do carro, que ficou travado em uma das faixas. Mas para quem escapou da violência, a estrada lotada não pareceu tão sofrida diante da chance dos momentos de folga em frente ao mar. Convém, porém, reservar parte da disposição para o domingo. Tudo indica que o jeito será seguir sem pressa também no caminho de volta para casa. A procura por apartamentos pequenos é uma tendência em São Paulo. As vendas desse tipo de imóvel não param de crescer. São os chamados apartamentos compactos, geralmente construídos em áreas centrais da cidade, onde o preço do metro quadrado gira em torno de R$8.000. Viver em apartamento pequeno requer uma boa dose de organização, criatividade e até desapego. Ele não é minúsculo, mas ele é bem pequeno. Então, você não pode ter muitas coisas, você precisa, se desapegar assim, de algumas coisas. Por exemplo, você comprou uma outra coisa, não, vamos sair, sai um e entra outro. Quando resolveu morar sozinha, Juliana procurou um imóvel de 1 quarto. Encontrou este na Vila Mariana, de 42 metros quadrados. Alugou na hora. Ela teve que garimpar bastante para chegar até aqui. Você encontra apartamentos muito antigos, muito sucateados. A procura pelos apartamentos pequenos está virando uma tendência aqui na cidade de São Paulo, principalmente em áreas centrais e bairros mais nobres. As famílias estão trocando espaço pela localização privilegiada.
O mercado reagiu a esta busca. Os lançamentos de imóveis pequenos aparecem por todos os lados, como nas redondezas da Avenida Paulista, Aclimação e Vila Mariana, áreas próximas a estações de metrô com facilidade de transporte. E isso já faz diferença nas vendas de apartamentos novos. Os apartamentos de até 65 metros quadrados representam 74% das vendas do mês de agosto, de acordo com o levantamento do Secov, o Sindicato da Habitação. Em 2013, o setor lançou quase o mesmo número de apartamentos de um dormitório que no ano passado, mas já vendeu quase 17% mais. Tânia apresenta o apertamento dela de 37 metros quadrados com orgulho. Esta é a sala. Eu consegui até fazer 2 ambientes, uma parte de estar, mas a parte de estar, na verdade, a gente valoriza muito mais por conta dos amigos. É pequena, mas é uma área de serviço, cabe perfeitamente máquina de lavar, secadora, a roupa no varal e tem uma ventilação excelente esse apartamento, então acaba secando tudo, na verdade. Aqui é o único quarto da casa, mas a gente também tenta se acomodar da melhor maneira possível, os 3 dormem aqui. Máximo de armários possível. Este armário, que é um de 3 portas, é só da Mariana. E aí atrás de você é o banheiro. Com o valor do imóvel de um dormitório bem ao lado da Avenida Paulista, ela e os 2 filhos até poderiam comprar um outro maior em um bairro mais distante, mas eles não abrem mão da localização. Meu carro está na oficina há mais de um mês e nós fazemos tudo absolutamente por perto, sem nenhum tipo de problema, e quando precisa ir para longe. Tem condução na Paulista, na Brigadeiro Luiz Antônio, na 9 de Julho, metrô. Ninguém sente muita necessidade de um espaço muito maior. Ativismo online. O número de brasileiros que participa de abaixo-assinados virtuais cresceu 646% no último ano, de acordo com uma pesquisa da Change.org, uma plataforma de petições online. O Brasil está entre os 10 maiores países em quantidade de usuários cadastrados no site, com 1,5 milhão de pessoas e 60 novas campanhas por semana. 18 mil petições online, mais de 3 milhões de assinaturas. Esta é a quantidade de abaixo-assinados criados por meio do site Change.org no Brasil no último ano. De acordo com uma pesquisa da entidade, o número de brasileiros que participa do ativismo online cresceu 646% de outubro do ano passado até agora. As que mais funcionam são as campanhas de nível local. O importante é mobilizar a comunidade, mobilizar as pessoas que são afetadas e mostrar seja um prefeito, um vereador, quem quer que seja que você está pressionando, que a população está preocupada com esse assunto. Foi assim com a campanha organizada por Paulo, morador da Pompeia, na zona oeste da capital. A prefeitura autorizou a retirada de 30 árvores do canteiro central da Avenida Francisco Matarazzo para ampliar as pistas e controlar o tráfego previsto com a inauguração do novo estádio do Palmeiras. Fiz algumas fotos desse canteiro central com as 30 árvores, né? E aí montei um texto associado a essa foto e comecei a divulgar nas redes sociais, né? E a partir daí fui contatando amigos, pessoas do bairro, até que eu cheguei com minhas amigas, o pessoal lá do Ocupe e Abrace, e aí elas organizaram essa parte do abaixo-assinado. A petição reuniu mais de 10 mil assinaturas e a subprefeitura da Lapa suspendeu a retirada de 27 das 30 árvores. É importante divulgar online, mas é importante também conseguir ter a mudança concreta, senão o abaixo-assinado não vale de nada. Então, a partir do momento que o poder público é confrontado, né, não deixa de ser aquele mesmo abaixo-assinado que um grupo de mães ia levar para a diretora da escola. Ainda de acordo com a pesquisa, São Paulo é a cidade que mais teve abaixo-assinados virtuais e mais vitórias. Outro exemplo de sucesso é a campanha de mulheres que fazem tratamento para o câncer de mama. O pedido é pela fabricação de peças de lingerie mais bonitas e confortáveis para quem passou pela mastectomia.
Rose se lembra de quando teve de comprar um sutiã depois da retirada da mama direita. Você sai de um hospital sem uma mama, entra numa loja e te dão um sutiã que mais parece um curativo, é triste, é deprimente aquilo, né? Você veste, você não se sente, aquilo não faz parte de você. O abaixo-assinado foi organizado pela criadora do projeto de Peito Aberto. Nem só as pacientes com câncer participam, e nem só os parentes de pacientes. Pessoas que acham a causa bacana e falam, puxa, ninguém tinha pensado nisso. A campanha chamou a atenção da indústria. Ao saber do abaixo-assinado, que já tem mais de 15 mil assinaturas, uma fabricante de lingerie procurou o grupo para saber das mulheres que passaram pela mastectomia o que elas buscam em um sutiã. E o resultado já está nas lojas. 2 modelos em 3 cores cada foram desenvolvidos para receber próteses de silicone ou esta de tecido fabricada pela mesma empresa. O detalhe de renda foi pensado para cobrir as cicatrizes. Hoje, quando a gente vê uma peça bonita, com tecido legal, sensual, com uma rendinha, com uma pérola, com tudo, e confortável, é uma vitória. Ônibus são incendiados na zona leste de São Paulo. Os veículos foram incendiados na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, moradores da região de Itaquera incendiaram os coletivos na altura do número 100 da Avenida dos Têxteis para protestar contra a morte de um adolescente em confronto com PMs recentemente. Ninguém ficou ferido. Polícia Civil de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, deve ouvir hoje mais 3 pessoas no inquérito que apura a morte do menino Joaquim Ponte Marques. O delegado que comanda a investigação não revelou a identidade dessas pessoas. Ontem, Natália Mingoni Ponte, mãe de Joaquim, prestou um novo depoimento na Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto. Natália está presa temporariamente desde domingo. Ela e o padrasto do menino, Guilherme Longo, que também está detido, são suspeitos do desaparecimento e morte da criança. O advogado do pai de Joaquim, Alexandre Durante, teve acesso ao depoimento prestado por Natália. Segundo o advogado, a mãe do menino disse pela primeira vez que já foi ameaçada de morte por Guilherme. Incêndio mata 3 crianças da mesma família em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Uma vela pode ter provocado fogo. Na hora do incêndio, parte do bairro estava sem energia elétrica. As 3 crianças com idades entre 4 e 7 anos dormiam com o pai na hora em que o fogo começou e morreram carbonizadas. Os vizinhos tentaram salvar a família. O pai conseguiu escapar com o corpo em chamas. Ele está internado em estado grave no Hospital de São Mateus, com pelo menos 60% do corpo queimado. A AES Eletropaulo, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo, afirma que a interrupção de energia na região ocorreu por causa de um acidente viário na Avenida Sapopemba. Máfia do ISS testemunha liga a cúpula da Secretaria de Finanças de Gilberto Kassab à quadrilha que fraudava o imposto sobre serviços. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o escritório usado pelo grupo seria frequentado pelo ex-secretário de Finanças de Kassab, Walter Aloísio, e por seu adjunto na pasta Silvio Dias. E de acordo com a publicação, a testemunha diz que o ex-secretário com quem Ronilson Bezerra Rodrigues tinha negócios esteve algumas vezes no escritório no centro de São Paulo, a 300 metros da sede da prefeitura. Walter Aloísio foi secretário de Kassab de janeiro de 2008 a janeiro de 2011. Ainda segundo o depoimento, ele chegou a viajar diversas vezes com Ronilson. No depoimento dado ao Ministério Público, a testemunha teria dito ainda que Silvio Dias solicitava que Ronilson verificasse alguns processos administrativos no setor de finanças. No entanto, segundo o depoimento, os dois nunca trataram deste assunto na prefeitura. Segundo o Estadão, a pedido de Dias, Ronilson chegou a fazer pesquisas de dados no cadastro do contribuinte imobiliário. E o contribuinte pesquisado seria Antônio Palocci, ex-ministro da Casa Civil no governo Dilma. A evolução patrimonial de Palocci vazou na imprensa e o ministro acabou saindo do governo em 2011. A produção do Jornal da Gazeta não conseguiu contato com os advogados de Walter Aloísio e Silvio Dias.
E a Prefeitura informou hoje que a Secretaria de Finanças começou a notificar as empresas suspeitas de terem sido beneficiadas pelo esquema de fraude no pagamento do Imposto sobre Serviços. A administração municipal quer que as empresas comprovem as deduções feitas na base de cálculo do ISS. De acordo com a Prefeitura, primeiro serão chamadas empresas que tenham sido citadas nas investigações. 2 dos principais assessores do ministro da Fazenda, Guido Mantega, são acusados de receber propina. Segundo reportagem da revista Época, Marcelo Fisch, chefe de gabinete, e Humberto Alencar, chefe da assessoria técnica e administrativa, são acusados de receber pelo menos R$60 mil da Partnersnet Comunicação Empresarial. No ano passado, a empresa teve contrato de R$4.400.000 para prestar serviços de assessoria de comunicação com o Ministério da Fazenda. De acordo com a reportagem, a ex-secretária da Partnersnet, Anne Paiva, disse ter ido pessoalmente pelo menos 4 vezes ao Ministério da Fazenda, levando envelopes com dinheiro aos 2 assessores de Mantega. Segundo a revista, Anne Paiva forneceu cópia de uma mensagem na qual ela recebe ordem do diretor financeiro da empresa para sacar dinheiro depositado em sua conta com essa finalidade. E o Ministério da Fazenda anunciou uma investigação interna e pediu ao Ministério da Justiça que a Polícia Federal também apure o caso. Marcelo Fisch e Humberto Alencar negaram que tenham recebido dinheiro da empresa. O diretor financeiro da Partner, Vivaldo Ramos, e o sócio-diretor executivo Dino Sávio negaram que o dinheiro depositado na conta da secretária tenha servido para abastecer os assessores do ministro com propina. Segundo eles, os recursos visavam custear outras despesas relacionadas ao contrato, como custeio de viagens. Conhecido como príncipe dos poetas brasileiros, Paulo Bonfim também é decano da Academia Paulista de Letras. O poeta, descendente de bandeirantes, tem também uma grande ligação com suas raízes. A capital paulista é inspiração para muitos de seus poemas e crônicas. Jornalista por formação e um dos criadores de grandes emissoras de rádio e de TV da cidade, inclusive a TV Gazeta, aos 87 anos, Paulo Bonfim é um personagem que é a cara de São Paulo. Uma vida contada em poesia. Caminheiro, caminheiro, para onde vais viajar? Já andaste um dia inteiro e não pensas em parar. É esta a sensação ao conversar com Paulo Bonfim, o 5º príncipe dos poetas brasileiros, eleito pela revista Brasília, hoje decano da Academia Paulista de Letras. Sua principal inspiração? A cidade de São Paulo. Eu diria, como Mário de Andrade, São Paulo, comoção da minha vida. Minhas raízes estão aqui, meus mortos estão aqui. E dessas cidades todas fundadas por meus antepassados, o último pedaço de terra está no cemitério da Consolação. Não sobrou mais nada. Aos 87 anos, Paulo tem frescas na memória as histórias de seus antepassados, bandeirantes e fundadores de diversas cidades. Exatamente ontem, 14 de novembro, dia do Bandeirante, que foi criado por mim no governo de Carvalho Pinto. Eu redigi, inclusive, o decreto. Então, o decreto dizia que o Dia do Bandeirante devia rememorar a epopeia bandeirante nos principais núcleos de sertanismo de São Paulo. São 35 obras. A mais recente, Insólita Metrópole, é uma compilação de crônicas sobre a cidade e retratos da vida do autor, como a casa dos avós na rua Rego Freitas, onde Paulo cresceu. Porque a casa dos meus avós era um centro cultural. E minha amizade com Guilherme de Almeida vem justamente da convivência da Vila Borges. Grandes encontros como este com Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo e Menotti Del Pincha também ilustram a publicação. É um inventário sentimental meu. É uma síntese da minha vida. Estou apaixonado pelo livro. A história do poeta Paulo Bonfim começou aos 10 anos de idade com as crônicas que ele escrevia para o jornal A Voz da Infância, da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. 11 anos depois, a primeira publicação em livro, Antônio Triste, com prefácio de Guilherme de Almeida e ilustrações de Tarsila do Amaral. Pelo livro, o poeta ganhou o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras em 1948. Nas paredes de casa, a lembrança da parceria com Tarsila do Amaral e obras marcantes, como o retrato feito por Anita Malfatti. Como jornalista, Paulo
Paulo participou da criação de grandes emissoras de rádio e TV, como a Gazeta. Eu fui para a Gazeta em 1953, fui contato de propaganda, depois passei a diretor de Relações Públicas da Fundação Casper Libero. Rádio Gazeta, fiz muito Rádio Gazeta, fazia com o Fernando Soares o Hora do Livro, Enciclopédia do Ar, e posteriormente, em 1970, eu fiz o Gazeta Notícia. E vi nascer também a nossa televisão Gazeta, quando o Sérgio Mendes dirigiu a fundação a criação dessa televisão. Hoje, o poeta é assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que abriga um espaço cultural que leva seu nome. E apesar das muitas mudanças, ainda busca em São Paulo sua grande inspiração. Notícia. Leia os jornais do futuro em praças de antigamente. Os fatos do vir a ser acontecem de repente. Que sopro estranho percorre as ocorrências que li. Que dedos de ventania levam fotos que perdi. O sábado será de sol forte e calor aqui na capital paulista. Mas a aproximação de uma frente fria vinda do sul do Brasil provoca chuva a partir da tarde. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O sábado será quente e ensolarado, mas chove na maior parte do Brasil. No sul, a chuva se espalha graças ao avanço de uma frente fria. Há risco de temporais entre Santa Catarina e o Paraná. Já no centro-oeste e no norte do país, sol com chuva que pode ser forte, principalmente à tarde. O nordeste será a única região com predomínio de sol e tempo firme, mas mesmo assim pode chover forte no sul e no leste da Bahia. E no sudeste, chove à tarde em São Paulo, Minas, Espírito Santo e sul do Rio de Janeiro. Máximas amanhã de 32 graus em Fortaleza e de 30 em Belo Horizonte. Em São Paulo, o sábado será de sol e calor, mas a associação de uma frente fria com calor excessivo provoca chuva entre a tarde e a noite em todas as regiões do estado. No centro-oeste, máxima de 34 em Araçatuba. No centro-norte, máxima de 33 em São José do Rio Preto. E na faixa leste paulista, máxima também de 33 em Santos. Amanhã na capital, pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 32 graus. No domingo, a chuva aumenta e a máxima cai para os 25. E a semana começa com chuva a qualquer hora e máxima de 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Novembro é o mês de conscientização da doação de sangue, mas os estoques dos hemocentros estão baixos. Com o aumento da idade limite para a doação de 67 para 69 anos, o Ministério da Saúde espera reverter esse quadro. As esculturas, todas em vermelho, são uma mensagem de alerta sobre os bancos de sangue. A maioria está com estoques insuficientes para atender a demanda. A exposição está em um shopping de Osasco, na Grande São Paulo. Bom, eu nunca doei, mas eu acho um gesto muito nobre, né? Você tá doando sangue para uma pessoa que você não conhece, vai ajudar alguém. É muito bonito, né? E super importante também. Este hematologista, gerente da Associação Beneficente de Coleta de Sangue, diz que a situação dos hemocentros é preocupante e que nesta época do ano as doações diminuem ainda mais. Os bancos de sangue conseguem atender as necessidades dos hospitais, mas sempre no limite. Épocas de festa, final de ano, carnaval, existe uma queda no número de doações, porque as pessoas não estão menos em São Paulo. E é uma época muito importante para a gente, que aumenta muito a demanda por causa do trânsito aumentado e do número de acidentes. Já aumenta muito a necessidade de sangue por causa dos acidentes nas estradas. E isso fica crítico para a gente quando o doador não vai fazer a doação. A meta aqui no Hemocentro da Santa Casa de São Paulo é coletar 4.800 bolsas por mês. Cada bolsa corresponde a um doador. Num dia bom de doação, elas recebem cerca de 100 doadores. Mas no mês de outubro, houve queda. E a partir de agora, para ajudar a reforçar os estoques, o Ministério da Saúde aumentou a idade máxima para a doação de sangue, de 67 para 69 anos. Vai ser muito positivo para a gente. A população brasileira está envelhecendo. E se esse indivíduo, se essa pessoa for saudável, nada impede dela ser um doador e nos ajudar a manter os estoques. E vai aumentar a gama de pessoas doando, né? Acho que é válido. A medida precisa, porque está faltando sangue. Tem que fazer campanha
toda hora para poder as pessoas se conscientizarem para doar sangue, né? Não deveria ser assim, mas é importante eles fazerem isso para poder ter um pouco mais de sangue para as pessoas, né? Ano passado, o Ministério da Saúde havia reduzido a idade mínima permitida para a doação de sangue, de 18 para 16. Com a expansão das idades mínima e máxima, deve haver a abertura para quase 9 milhões de novos doadores de sangue no país. Neste feriado, a maioria dos doadores veio para ajudar algum conhecido ou parente. Foi o caso de Geraldo. Ele tem 64 anos e gostou de saber que vai poder continuar doando sangue até os 69. Eu me sinto bem feliz a gente poder ajudar, né, o próximo aí. A gente tá bom de saúde, tá, né, trabalhando, lutando, né? Então a gente acha bom, sim, né? É mais uns que entram aí para ajudar nós. É importante. E os interessados em doar sangue podem consultar o site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Lá uma lista com os postos de doação em todo o estado. Voltamos a falar sobre as prisões dos condenados no processo do Mensalão. O repórter Vinícius Marra continua em frente da sede da Polícia Federal em São Paulo e tem novas informações. Vinícius. Olha, Gabriel, a Polícia Federal aqui de São Paulo informou a nossa produção agora há pouco que vai aguardar até segunda-feira, que é o próximo dia útil, né, o comparecimento dos presos, dos condenados aí no processo do Mensalão que tiveram emitidas aí a ordem de prisão. Depois dessa data, depois de segunda-feira, eles serão considerados foragidos. A polícia também informou agora há pouco que todos os presos serão encaminhados para Brasília ainda neste fim de semana e vão ser usadas as próprias aeronaves da Polícia Federal. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também orientou os policiais a não usar algemas nas prisões, já que desde 2008 há uma resolução que determina que o uso das algemas deve ser feita apenas nos casos de resistência e também risco de integridade dos policiais. A expectativa aqui agora é para a chegada ainda do ex-ministro José Dirceu. Ele que estaria na sua casa, em Vinhedo, no interior de São Paulo, estaria se encaminhando para cá. Agora há pouco, o próprio ex-ministro José Dirceu emitiu uma carta aberta em que disse também que vai cumprir a decisão da Justiça, mas que não deixaria de protestar, considerando injusta a condenação que recebeu. José Dirceu disse ainda que a pior injustiça é aquela cometida pela própria Justiça. Para encerrar, o ex-ministro disse que, mesmo preso, ainda vai permanecer lutando para provar a sua inocência. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Vinícius. E também já se entregou na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte, Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério. Ele deve cumprir a pena em regime fechado. Ele foi condenado a mais de 25 anos de prisão por formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Também já se entregou Romeu Queiroz, ex-deputado federal pelo PTB. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele cumprirá a pena em regime semiaberto. Mais cedo se entregou Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Marcos Valério. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. O Corinthians anunciou hoje que não vai renovar o contrato do técnico Tite. Celso, chega ao fim aí um ciclo vitorioso no Corinthians, né? Gabriel, sob o comando do treinador, o Corinthians conquistou os principais títulos de sua história, a Libertadores e o Mundial, entre outros. Mas isso não sensibilizou a diretoria corintiana, que hoje anunciou o fim da era Tite. Campeão paulista, brasileiro, da Libertadores, do Mundial de Clubes da FIFA e da Recopa Sul-Americana, tornaram Tite o técnico mais vitorioso da história do Corinthians. E numa longa entrevista coletiva, veio o anúncio oficial de que após 3 anos de contrato, esse casamento acabou e um novo vínculo não será firmado. Ontem sentamos para conversar, professor, eu, Roberto, do Edu, do Ilho, e ambas as partes chegaram a uma conclusão de que não deveríamos renovar o contrato, que vence dia 31 de dezembro. Despedida eu só vou fazer quando nós fecharmos o último jogo, porque nós temos um compromisso muito importante, porque a mobilização é para esses próximos jogos na busca
de uma classificação para a Libertadores. Deixa eu deixar essa situação bem clara para vocês, para não ficar pipocando. Ah, pode ser, pode não ser. E vou ser específico. 5 clubes brasileiros me procuraram, nacionais. Uns querendo agora, outros aguardando para final do ano, e todos. Só um conseguiu, porque tinha meu telefone em casa, entrar em contato comigo. O outro eu não deixei entrar em contato com o Gilmar, dizendo assim, não vai. E não por um desrespeito a eles, mas por um respeito ao meu jeito de ser e todo o carinho desenvolvido em cima de um trabalho realizado aqui. 2 equipes de fora me procuraram e em nenhum momento eu falei, espera a definição, espera a minha definição para com o Corinthians, que é a minha prioridade. A partir daí, pode-se haver encaminhando-se através do Gilmar. Em nenhuma houve proposta, em nenhuma houve acerto, em nenhuma. Sendo brasileiros que não têm. Exterior pode vir a ser a partir de agora. Muitos disseram o seguinte, dificilmente o Tite fica e Mano Menezes deve ser o novo técnico do Corinthians para 2014. Isso foi divulgado quase que amplamente pela mídia. A primeira parte daquilo que nós informamos e apuramos, ou tivemos a sensibilidade, se confirmou. A segunda parte é uma boa possibilidade, o Mano Menezes é realmente o primeiro nome da lista? Garrafa, não tem lista, não tem nome. Nós vamos, a partir de hoje, sentar, avaliar, conversar e vamos escolher um novo técnico. E assim que tivermos ele, vocês saberão. Ô Celso, sai um treinador vitorioso, todo mundo sabe que é o Mano Menezes, né? Claro, tô rindo. Mas sai um treinador vitorioso e como é que fica a situação do Corinthians agora? Quer dizer, vai ter uma reformulação geral, porque Mano Menezes vai trazer os jogadores que ele quer ver o ano que vem em campo, né? Pelo menos essa é a expectativa. O Mano é um nome, falar que não existe lista, não existe treinador, é sugerir que a gente acredite em Papai Noel. Lamento a saída do Tite, porque foi o maior vencedor da história do clube, fez um trabalho muito sério, tem uma serenidade muito grande na gestão, no comando e vai receber, já tem uma proposta milionária da China e o destino do Tite realmente deve ser o futebol internacional. Aí chega o Mano Menezes, que também tem um passado vitorioso no Corinthians. Não dá para comparar com o Tite, as conquistas do Tite, mas só saiu do clube também para defender a seleção brasileira, para comandar a seleção brasileira. É um bom nome, mas acho que faltou reconhecimento ao trabalho do atual treinador. O Fluminense venceu o primeiro jogo sob o comando de Dorival Júnior e deixou a zona de rebaixamento. Quem entrou na zona da degola foi o Bahia, que caiu diante do Santos no Pacaembu, 3-0. Melhor para o Fluminense, que venceu o Náutico. Na estreia de Dorival Júnior no comando técnico, o Fluminense recebeu o Náutico e saiu na frente do Timbu graças a essa pancada do meia Wagner. No comecinho do segundo tempo, Samuel aproveitou o vacilo de Ricardo Berna e deu números finais ao jogo. Fluminense 2, Náutico 0. Na Arena Independência, Fernandinho invadiu a área e bateu forte para fazer Atlético Mineiro 1, Internacional 0. Aos 20 da etapa complementar, D'Alessandro, cobrando pênalti, deixou tudo igual no Independência, 1-1. Só que no minuto seguinte, o matador Alexandro recebeu na meia-lua e emendou um belo chute para o fundo da rede. Final, Atlético 2, Internacional 1. E para encerrar, Gabriel, estão rolando agora jogos das eliminatórias europeias pela repescagem. Primeira rodada da repescagem. Primeira rodada da repescagem. 2 jogos já estão encerrados. A Islândia empatou com a Croácia 0-0, primeiro jogo na Islândia. E Portugal venceu a Suécia em Lisboa, 1-0, gol do Cristiano Ronaldo, que atuou muito bem, diga-se de passagem. Grécia e Romênia, momentos finais, a Grécia está vencendo por 3-1, uma bela vantagem. Assim como a Ucrânia também abre uma boa vantagem sobre a França. 2-0 nesse primeiro jogo na Ucrânia. Então a chance da França ficar fora é grande, uma grande seleção muito de fora da Copa do Mundo. Sem dúvida. Muito obrigado, Celso. Boa noite. Bom feriado, até bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau. Stella, com você? Aeroporto de Guarulhos tem recorde de passageiros na véspera do feriado de hoje. A maior movimentação de toda a história do aeroporto aconteceu nesta quinta-feira. Mais de 131 mil passageiros passaram pelos terminais de Guarulhos e 959 voos foram registrados. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, o número corresponde a um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire.
Quem foi para o litoral de São Paulo na hora do pico pegou congestionamentos que multiplicaram o tempo de viagem por 3 ou 4 vezes do normal. A cada ano a coisa piora. Tem como melhorar? Não. Tão cedo, provavelmente não. O que isso tem a ver com economia? Muito. Primeiro, o congestionamento indica que as pessoas ainda estão com recursos para gastar. Para ter e manter um carro, para pagar combustível, para manter uma casa ou pagar hotéis, etc. Segundo, o congestionamento indica que não há recursos suficientes para investir em infraestrutura e soluções para limitar os congestionamentos. É um problema comum em vários diagnósticos da situação brasileira. Consumimos demais, investimos pouco. Sim, algo está sendo feito a respeito da melhoria dos acessos ao litoral. A rodovia dos Tamoios, entre São José dos Campos e Caraguatatuba, vai ser ampliada até 2018. Vão melhorar a estrada entre Caraguá e Ubatuba. Devem fazer outra entre Caraguatatuba e São Sebastião. Polêmica, pois vai destruir parte da mata da Serra do Mar. Tem até trem de passageiros sendo pensado para ligar de novo São Paulo a Santos, que talvez comece a ficar pronto depois de 2016, com boa sorte. Tudo deve melhorar um bocadinho, mas lá por 2018. Mas como a gente viu recentemente com a nova pista da Imigrantes, isso não resolve a coisa de vez. Estrada nova pode chamar mais tráfego. Outro problema, essas obras já são caras e grandes demais. Não há dinheiro além da conta para fazer obras ainda maiores e caras para resolver um problema que, na verdade, se reduz a maior parte das vezes a uma dúzia de congestionamentos por ano. Se tivéssemos dinheiro, haveria outras prioridades para gastar. Pior, as regiões de São Sebastião e Santos vão crescer muito com a exploração do petróleo da bacia de Santos do pré-sal. Vão precisar de obras para melhorar a infraestrutura econômica por ali, em especial a dos portos. Aliás, dinheiro já está sendo gasto para melhorar a ligação dos trens de carga entre São Paulo e o litoral, como o Ferroanel. Resumo da ópera. Mesmo para viajar de férias, vamos ter de pensar em transporte público, não só para chegar ao litoral, mas para ligar as cidades e praias do lugar. Simplesmente não temos dinheiro suficiente, nem faz sentido social ou ambiental encher o litoral de mega rodovias. Boa noite. A seguir, eleições no Chile. O país vai às urnas no domingo escolher o novo presidente. Michelle Bachelet, que já governou o país, é a primeira colocada nas pesquisas. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de 6 anos de um dos mais longos julgamentos da história do Supremo Tribunal Federal, o chamado mensalão, prevaleceu a decisão da execução imediata das penas contra as quais não cabe mais nenhum recurso, como já vimos hoje durante o Jornal da Gazeta. E recebemos o jurista e professor Luiz Flávio Gomes para comentar sobre esse fato que, de alguma forma, foi surpreendente. Muito obrigada, professor, por estar conosco. O senhor se surpreendeu com a decisão do Supremo de fazer com que os réus condenados cumprissem pena antes mesmo do término total desse julgamento, com a avaliação dos embargos infringentes e dos recursos? Não houve surpresa, Maria Lídia. Desde setembro, quando o Supremo julgou aqueles primeiros embargos, tudo ficou muito claro que havia uma pressa enorme do Supremo de mostrar para a sociedade que o que ele condena não fica só no papel, que não é uma coisa só teórica, que além de teoria existe prática. Porque para o povo, o que manda mesmo é este momento agora da prisão, é ver o sujeito entrar no presídio. Aí tem uma simbologia de efetividade da justiça. Essa palavra efetividade foi falada no julgamento de ontem pelo menos umas 15 vezes. Todos os ministros estão querendo mostrar essa efetividade. E isso revela o quê? Que lá no Supremo Tribunal Federal os magistrados têm uma preocupação com a depreciação da imagem da justiça no Brasil, como mostram as pesquisas? É indiscutível. O Supremo, ele ganhou uma relevância enorme com o julgamento do mensalão e depois começou a cair
quando admitiu os embargos infringentes, caiu na apreciação positiva da população. Então, o que precisava o Supremo? Tem que recuperar o seu status de um órgão que está aqui para fazer justiça. Claro que o Supremo julga um caso, tem 200 hoje, 200 parlamentares investigados no Supremo, 200. Só julgou um ou dois, Donadon, Ivo Cassol, 3. Então, pouquíssimos casos são julgados, mas o que importa é a simbologia das coisas. Até o dia 15 de novembro, né, no dia da proclamação da República, esse dia histórico, né, da vida do país, essa ordem de prisão? Sim, coincidiu ser 15 de novembro, que é o dia que nós comemoramos os valores republicanos da ética, da democracia, do progresso, da ordem. São todos valores inerentes à convicção do povo brasileiro, de que nós somos um país, neste sentido, positivo de progresso. Agora, na prisão de hoje do deputado José Genuíno, ele não falou com a imprensa, entretanto, em uma nota, ele se declara preso político. E houve, sim, a acusação de que este era um julgamento político. No seu entender, foi um julgamento político? Não, é o seguinte, não concordo com o José Genuíno em dizer que o julgamento foi político, porque provas no processo havia, no sentido de que ele era presidente, assinou todos os empréstimos. Mas não só ele, assim, no conjunto. No conjunto, como todo. Foi um julgamento político? Não, também eu não chegaria tanto, Maria Lídia, não é um julgamento político. Tem muito de fundo probatório, tem provas dentro desse processo, mas ele tem um caráter político no sentido de que toda decisão de um juiz criminal é ato político. Por quê? A pena é um ato político inerente. Agora, eu concordo com aquela observação do ministro Barroso. Ele falou, o José Genuíno não ganhou R$1 nessa brincadeira. E é verdade, não ganhou R$1 nessa história toda. Porque o José Genuíno não foi ali para se enriquecer. Aí é verdade. Então, nós temos que nos posicionar pela verdade, o que é efetivamente verdadeiro. No meu ponto de vista, não foi um julgamento político, partidário, político, no sentido da democracia, mas ele não levou R$1 para o bolso dele. Isto também é verdade. Agora, professor, há algumas questões que parecem, assim, de alguma forma, trarão alguma nova discussão. A questão daqueles que têm o regime semiaberto. Há no Brasil falta de vagas para o cumprimento de prisão nesse regime semiaberto. Parece que 23 mil, o déficit seria de 23 mil vagas. Isso. E aí, advogados desses réus condenados iriam solicitar a prisão domiciliar. No seu entender, isso é por força de lei será a prisão domiciliar ou a decisão sobre essa solicitação poderá ser de não acatar? Vamos lá. Todos os juízes do país, em todas as comarcas, transferem presos do regime semiaberto para o domiciliar por ausência de vagas. Sim. É uma realidade do país. O ministro Gilmar Mendes... É uma regra comum. É uma regra comum, desde o início da execução penal, em 1985. Eu era juiz na época e já não tínhamos regime semiaberto nas comarcas que eu passei. Portanto, não é nada novo. O ministro Gilmar Mendes fez uma audiência pública agora, faz 2 meses, para discutir esse problema, porque na conta do ministro tem 30 mil vagas de déficit. Está faltando 30 mil vagas, ele anunciou. Logo, é um problema nacional. Mas isso implica em abrandamento da pena, considerando o alto padrão de vida de praticamente todos esses réus condenados ficarem nas suas casas confortavelmente. Aquilo tudo que o senhor falou antes sobre a impressão da opinião pública não joga por terra? Se houve essa preocupação lá no Supremo? Isto joga por terra porque a população
não concorda com isso na medida em que dá a sensação da inefetividade da justiça. E é ruim para a justiça, se falou que o regime é semiaberto, não ter o estabelecimento porque o executivo não construiu. Aí está o problema. E quando não constrói, precisa então achar uma saída. E eu não posso pegar um preso do semi e jogar para o fechado. Agravar a pena. Não pode. Eu posso ir para o melhor, mas não posso ir para o pior. Agora, só uma coisa, se acontecer com qualquer réu isso que estamos falando, não será nenhum privilégio deles. Ok. Será o que é a justiça brasileira há muitos anos. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, professor. E eu volto com você, Gabriel. E os condenados no processo do Mensalão começam a se entregar em todo o país. Falamos mais uma vez com o repórter Vinícius Marra, que está na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, onde já se entregou o José Genuíno e tem mais informações. Olha, Gabriel, dos 12 aí condenados, né, que tiveram essa prisão aí decretada, 5 já se entregaram, né, já compareceram à Polícia Federal. José Genuíno, que está aqui na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, também Cristiano Paz se entregou, além dele Romeu Queiroz, também Simone Vasconcelos, esses dois se entregaram na Polícia Federal em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também a Kátia Abreu. Agora há pouco nós conversamos com o advogado de José Genuíno, o doutor Luiz Pacheco. Agora há pouco ele saiu aqui até a grade e veio dar informações sobre o seu cliente. Ele disse que José Genuíno foi bem recebido aqui pela Polícia Federal, mas que está numa cela com outros presos. E como o regime dele é semiaberto, então ele vai questionar esta situação, vai pedir a transferência dele para uma cela onde ele possa ficar sozinho. Ele informou também que José Genuíno passou recentemente por uma cirurgia e que está tomando medicamentos fortes e que isso também ele vai encaminhar à delegacia essas reivindicações para tentar ver se José Genuíno pode cumprir, né, essa pena aqui mais próximo possível da sua residência, próximo à cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Vinícius, pelas suas informações. E nas Filipinas, sobe para 3.621 o número de mortes em decorrência do tufão Haiyan. Milhares de pessoas permanecem desabrigadas e aguardam a ajuda do governo local e da comunidade internacional. O Japão anunciou hoje que vai enviar 1.000 soldados, além de navios de guerras e aeronaves, para auxiliar nas operações de resgate nas Filipinas. Já os Estados Unidos enviaram um porta-aviões com 5.000 marinheiros e dezenas de aeronaves que vão operar no transporte de suprimentos nas áreas mais afetadas. Um navio norueguês também atracou nas Filipinas, trazendo comida, enquanto o Canadá enviou um avião com uma equipe médica. Centenas de pessoas que estavam desabrigadas conseguiram embarcar em voos para um centro de refugiados em Cebu. Muitos filipinos, no entanto, permanecem isolados devido à dificuldade de acesso a algumas regiões que foram completamente devastadas. O tufão Haiyan atingiu as Filipinas no último sábado e os ventos chegaram a mais de 300 quilômetros por hora. Eleições no Chile. Candidatos à presidência encerram campanhas. As eleições acontecem neste domingo. As duas principais candidatas, Michelle Bachelet e Evelyn Matei, fizeram hoje seus últimos comícios. Favorita para vencer as eleições de domingo com 47% das intenções de voto, a candidata socialista Michelle Bachelet, de 62 anos, pediu a seus eleitores uma vitória ampla para evitar um segundo turno. Bachelet, que em 2006 foi eleita a primeira mulher presidente do Chile, quer agora voltar ao poder e promete reformas no sistema educacional e tributário. Sua principal adversária, Evelyn Matei, que tem 14% das intenções de voto, é apoiada pelo atual presidente do país, o direitista Sebastián Piñera. Na Venezuela, o Congresso aprova em primeira votação a lei que dá superpoderes ao presidente Nicolás Maduro. A lei habilitante permitirá que o presidente governe por decreto durante um ano em temas vinculados à economia e corrupção. O país sofre com a alta da inflação e a escassez de produtos. Uma nova votação sobre a lei será realizada na próxima terça-feira.
Nos Estados Unidos, Casa de Leilões Bonhams anuncia que vai leiloar uma série de fósseis de dinossauros da América do Norte que chegam a ter mais de 60 milhões de anos. O leilão acontecerá na próxima terça-feira e espera-se que os lances cheguem a mais de 2 milhões de dólares em algumas peças. E nós ficamos por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite, um bom feriado e até amanhã. Até amanhã às 19 horas, uma boa noite, até lá. Hoje, 10h20 da noite, confira o musical com o mineiro Hugo Branquinho no Todo Seu.